Nós temos diante de nós duas situações concretas, independente desse trabalho magnífico que eu imagino tenham feito o Márcio e o Daniel. Nós temos diante de nós duas estradas a percorrer. A primeira é lutar pela lei de meios no Brasil. Aparentemente, o ex-ministro Franklin Martins deixou de herança para o governo atual um projeto de lei de meios. Existe, portanto, um embrião disso, e o temor que eu tenho é que essa lei de meios do Franklin tenha o mesmo destino das 4 leis de meios que o Fernando Henrique Cardoso teve em mãos, ou seja, a lata de lixo. O segundo caminho que nós temos que percorrer, e aí eu acho que temos que percorrer porque temos que agir, usar os nossos parcos e limitados recursos, mas de qualquer maneira temos recursos e temos meios para fazer isso, é acompanhar e fazer pressão para que o Supremo Tribunal Federal vote e discuta e julgue as duas ADOs de autoria do professor Comparato que tentam obrigar o Congresso Nacional a agir e legislar sobre 3 artigos da Constituição que tratam da comunicação. A etapa imediata, a etapa de curto prazo nessa segunda batalha é pressionar o governo Dilma Rousseff para que o advogado-geral da União, o senhor Luiz Inácio Adams, que talvez vá para o Supremo Tribunal Federal, forçá-lo ou forçar o governo a fazer com que a AGU, a Advocacia Geral da União, dê um parecer favorável às ADOs do professor Comparato. O professor Comparato, pessoalmente, já teve uma decepção muito grande com relação a isso, ele pode falar disso, evidentemente, muito melhor do que eu, que foi quando trabalhou no Supremo pela revisão da anistia, e o governo Lula incumbiu o então advogado-geral da União, o Toffoli, hoje ministro do Supremo, de fazer um parecer para o Supremo contra a revisão da anistia. Considero que essa é uma das páginas, poucas páginas cinzentas da biografia do presidente Lula. Então, eu acho que devemos concentrar a nossa atenção nos processos e andamentos políticos da lei de meios. Temos que pressionar os congressistas a que tivermos acesso, temos que mobilizar os grupos a que pertencemos para que exista uma lei de meios no governo Dilma Rousseff. E segundo, criar os mecanismos de pressão para fazer com que o advogado-geral da União não traia a nossa expectativa e dos que votaram em Dilma Rousseff. Eu quero encerrar as minhas breves palavras lendo um post que eu escrevi no modesto site Conversa Fiada, que espero que seja do conhecimento de todos, a propósito do destino da lei de meios no governo Dilma Rousseff. O título começa de forma um pouco elíptica, não é muito claro. Bernardo está com medo da Globo. É um título oblíquo, professor. E mistura liberdade. Disse eu. O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, prometia. Era o primeiro ministro das Comunicações desde o fim do regime militar que não tratava a Globo com mel. Não fazia reverência ao senador Evandro Guimarães, todo-poderoso homem da Globo em Brasília. Ia tudo muito bem. O ministro Paulo Bernardo chegou a peitar as teles e anunciou que ia fazer uma banda larga a R$30 por mês. Até que ele se viu diante da Globo. E aí ele piscou. O repórter Samuel Possebon, da respeitada publicação Teletime, revelou que Bernardo não considera um marco regulatório ou lei de médios
como enquadrar a Globo, na minha opinião, não considera nada disso prioritário. Bernardo aí disse no Twitter que esse pessoal está muito, abre aspas, ansioso, fecha aspas. Ansiosos devem ser o Possebon e este ansioso e ordinário blogueiro que reproduziu a excelente matéria do Possebon. Agora vem a comprovação. O Bernardo também tem medo da Globo. Vamos à prova indiscutível. Na Folha de São Paulo, na página 4 do dia 7 de janeiro, aparece uma entrevista do ministro Bernardo à repórter Elvira Lobato. O título é "Ministro defende proibição a que políticos tenham TV". Trata-se de uma defesa inócua, porque ele mesmo, Bernardo, diz na entrevista que é mais fácil decretar o impeachment de um presidente do que aprovar isso no Congresso, ou seja, impedir que o político tenha televisão. Portanto, ele fez uma barretada, um marketing. Vamos ao que interessa. Lobato pergunta o que ele vai fazer com o projeto do Franklin Martins, que nasceu, na verdade, aos 45 do segundo tempo do governo Lula, sobre a regulação. Bernardo responde: o projeto tem que ser colocado em debate público. Tradução: vou depositar o projeto do Franklin na mesma lata de lixo em que repousam os 4 projetos de lei de médios do governo Fernando Henrique. Se há um assunto que não precisa mais ser discutido, é a lei de médios. Até porque o governo anterior, a que Bernardo serviu com lealdade, convocou um fórum internacional para discutir a matéria e aí se tornou claro que regulação não é controle. E quando houver a próxima eleição e a Globo tentar derrubar a Dilma? Aí então o ministro Bernardo vai se lembrar que o Brasil discute o papel da Globo há décadas. Será que ele nunca ouviu falar na expressão "o povo não é bobo"? 3 pontinhos. Será que lá dentro, no palácio, no dia da posse, ele chegou a ouvir uma singela homenagem do povo à Globo? Aqui eu me recuso a reproduzir a singela homenagem à Globo. Lobato, a repórter da Folha, pergunta: o governo quer controlar a imprensa? É a pergunta típica do PIG, misturar uma coisa com a outra para afugentar os ministros trabalhistas. Resposta do ministro trabalhista Paulo Bernardo: precisamos de um marco regulatório. Aí digo eu: mas, todavia, contudo, entretanto, abre aspas, há questões econômicas a definir. Se teles vão fazer a TV a cabo em larga escala, se a convergência das mídias se dará livremente, ou se vai ter regra para o jogo. Acho que tem que haver uma regra. A liberdade de expressão é vital na democracia e ninguém no governo vai mexer nisso. Tradução: trata-se de um desastre revestido numa tragédia. Primeiro, se o Brasil for esperar para saber se a TV a cabo das teles vai ser, abre aspas, fecha aspas, em grande escala, SIC. Se o Brasil tiver que esperar pela regulação da convergência das mídias, se o Brasil tiver que esperar pela utilização do Windows nos tablets, como pretende o Steve Ballmer, se o Brasil for esperar que o Padim Serra rompa com o Vaticano, se o Brasil for esperar que o Ronaldo Fenômeno emagreça, se o Brasil for esperar, se esperar, a Globo, como faz desde o governo João Goulart, vai operar num marco regulatório em que ela regula como quer. Especialmente regula o comportamento dos parlamentares trabalhistas que dela morrem de medo. Outra tradução: o ministro não quer mexer na liberdade de expressão. O ministro precisaria dar uma lida no excelente livro do professor Vinícius Lima, com prefácio de Fábio Comparato, sobre a diferença capital entre liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Liberdade de imprensa nessa democracia do ministro Bernardo é a liberdade dos filhos do Roberto Marinho, que, como se sabe, não tem nome próprio. São os filhos do Roberto. Liberdade de expressão não tem os trabalhadores, os nordestinos, os homossexuais, os cadeirantes, os beneficiários do Bolsa Família,
quando os colunistas do PIG e da Globo os desmerecem. Liberdade de imprensa o Serra tem. Liberdade de expressão foi o que faltou a Dilma e que falta aos pobres. Liberdade de expressão foi o que o Lula nunca teve no Jornal Nacional. Liberdade de expressão foi o que o Lula não teve quando o diretor de jornalismo da Globo, Ali Câmara, levou a eleição para o segundo turno em 2006. Onde o Lula poderia se defender? Como a Dilma se defendeu das acusações do Serra e da mulher do Serra e da Marina sobre o aborto? No horário eleitoral gratuito? E olhe lá. Essa mistura de liberdade de imprensa com liberdade de expressão é exatamente a ideologia do PIG. E o ministro Bernardo comprou o bonde do PIG. Por fim, o ministro defende, por omissão, a posição do PIG e da Globo num outro capítulo central. Pergunta a repórter Lobato: o senhor acha justo o Terra, que é da Telefônica de Espanha, ter um portal na internet? A pergunta não foi assim tão clara, é um pouco oblíqua. Eu é que traduzi a pergunta dela. Resposta do ministro, recostado no muro de couro macio que o PIG armou: não sei. Isso é coisa para o Supremo. Para o Supremo? Então o marco regulatório da comunicação também vai para o Supremo. E o pré-sal, ministro? Lula deixou para o Supremo ou aprovou no Congresso? O ministro Bernardo usa uma antiga forma de despiste, reveste de questão tecnológica uma questão política, uma questão de justiça. Ele passa ciência com manteiga no pão da ideologia. Amigo navegante, como diria o sábio Galvão Bueno, depois que a Holanda empatou, a coisa já esteve melhor no Brasil. Quando Paulo Bernardo foi nomeado e se pensava que ele não tratava o senador Evandro de senador, parece que trata. Muito obrigado.